manifestação do ex-presidente. O ex-presidente se manifestou, Apoliana? Sim, ele até, diante da manifestação, é óbvio que ele poderia ter ficado calado, mas é importante a gente trazer, eu acho, esse posicionamento, porque mostra exatamente como a direita radical, como o bolsonarismo trata esse tema que é muito sério para o país. Ele se manifestou diante de um comentário do nosso colega jornalista Otávio Guedes, da Globo News, em que o Otávio faz justamente essa comparação de que, olha, o agressor, no futuro, poderia reivindicar a guarda da criança vítima do estupro, porque não dá para deixar a criança na mão de uma homicida condenada. E Lula fez esse e o Jair Bolsonaro fez esse post. Vai lá, França, o que falou... Primeira parte só. Não, vai lá, França. A mais absoluta perversão da lógica mais básica, calcada na arrogância e na ilusão de que se é um iluminado cercado de idiotas. Porque o estuprador estaria sendo incentivado a buscar mulheres em idade fértil para ter um filho, para obrigar a mulher a ter e ficar com o filho, para que a mulher tema tirar o filho em função da lei, para a mulher ter a pena maior que a dele. Como isso beneficia o estuprador? Como o estuprador vai pedir a guarda da criança se a mãe é homicida? Se ela é homicida, a criança foi morta. E quem, em sã consciência, daria uma criança a um notório estuprador? O ser global trata o interlocutor como se fosse uma anêmona do mar. A desinformação pela democracia segue plena, em nome de uma agenda enfiada em algum lugar frente a esse tipo de desonestidade. Não querem combater a fake news. O sistema quer manipular sobre como você deve pensar. Eu, sinceramente, aqui não consegui entender nada. Sim, é difícil, inclusive, né? ter mas é porque eu sou do que ele difícil fala. mesmo. Calma, Apoliana, não se apressa, que eu só tenho 2 neurônios e eles têm dificuldade de comunicação entre si. Eu não entendo. Por isso eu vou pedir quem é professor, quem é mestre, quem foi para a sala de aula ali, interpreta textos. Marco Antônio Villa. Corrige avaliações, né? Mas qualquer interpretação tem limites também, né? A grande questão é que o bolsonarismo tem um dialeto, não é uma língua portuguesa, é um dialeto aparentado à língua portuguesa, que é o dialeto do extremismo. Quem escreveu esse texto, 100% de certeza, quem foi? Carlos Bolsonaro. O Carlos, aquele que fica com uma filha que até hoje o Brasil não conhece, nem a mãe, nem a filha, o pai que gosta tanto de família, não conhece a neta. Bem, escreveu esse texto que é incompreensível, você tem toda a razão, Amadeu, não dá para entender, né? Começa a falar, aí passa, aí quer mostrar uma certa sofisticação intelectual que eles não têm, que eles são rastaqueras, a anêmoda do mar, puxa vida, olha, ele conhece profundamente o mar, tal. É uma enorme bobagem. Isso não se sustenta. E a grande questão é que eles estão, veja quão importante, concluindo, o debate nas redes, e quando você tem bons argumentos, e não fica com medo colocado contra a parede, que é o que o presidente da República está com receio de entrar nessa discussão. Ao contrário, a gente tem de desmontar esse discurso, mostrar quão cruel é esse discurso extremista. E essa é uma segunda boa ocasião. Primeiro foi a questão das praias, recente, foi muito bem lembrado, e agora esse. E certamente eles têm um arsenal. A Zambelli, a pistoleira dos Jardins, né, ela tem o projeto ainda pior ainda. Então, tem de enfrentar, desmascará-los e apresentar para a sociedade quem são os defensores da família. Ele é defensor do estupro. Vamos lá, Guga. Com certeza foi o Carluxo. Não tem como. Esse é o texto típico do Carluxo. O Carluxo é extremamente confuso. E do jeito que está ali, atacando a imprensa também, né, atacando a Globo, no caso, os globais, é a digital do Carluxo que está ali, com certeza foi ele que era o responsável pelas redes sociais do pai, inclusive abastecido com informações da ABIN aparelhada, né? Está até saindo essa notícia agora de que realmente as investigações estão concluindo aquilo que já estava sendo ventilado, de que o gabinete do ódio comandado pelo Carluxo, com Tércio Arnaldi e outros que foram contratados e ganhavam dinheiro
para trabalhar como assessor do presidente nesse papel de estarem ali atacando os outros na internet. Esses todos eram abastecidos pela ABIN paralela. Então, Carluxo cada vez mais complicado. Ele que é muito confuso, né, como a gente pôde ver. E eu gostaria de ver a reação dele quando ele souber que o Trump é a favor do aborto em qualquer circunstância até as 12 semanas de vida, né? A gente está tão reacionário que a gente está conseguindo agora ficar para trás até dos trumpistas. Lá o Trump é a favor do aborto até 12 semanas em qualquer circunstância. Aqui a gente quer ir para cima até das mulheres que foram estupradas. Muita crueldade. Deixa eu só falar aqui, viu, Apolina, que eu quero render homenagens a você. Desculpa, tá? Obrigado. Não, porque você conseguiu fazer uma manchete, você conseguiu captar alguma coisa daquele amontoado de palavras desconexas. Para mim eram palavras desconexas, mas você conseguiu. Parabéns, Apolina. Conseguiu destacar uma mensagem. Eu só ia destacar duas coisas desse tipo. Pois não. Duas coisas. Uma sobre o post, porque ele fala assim, quem em sã consciência entregaria uma criança ao estuprador? E quem em sã consciência ia querer gestar o filho de um estuprador, criar o filho de um estuprador, educar o filho de um estuprador. É um trauma que, por si só, o ato de violência, você vai levar ele para a vida toda. E imagine você encarar de frente o resultado dessa violência todos os dias da sua vida. E segunda coisa, o Guga falou sobre os Estados Unidos. Ontem, a Suprema Corte dos Estados Unidos manteve a permissão de acesso facilitado às pílulas abortivas nos Estados Unidos. Alguns estados proibiram, inclusive muitas mulheres viajam para outros estados para poder fazer o aborto ou dá para pedir pelos correios a medicação, porque esse é o caminho lógico, é você garantir que a mulher, a partir do momento em que ela decide por isso, pelo aborto, ela tenha o acesso garantido com saúde. Esse país precisa discutir o aborto como uma questão de saúde pública e trabalhar a educação sexual e a prevenção, sim, nas escolas. Porque a prevenção. O importante é evitar que o estupro ocorra. Fala, Franci. Amadeu, eu me recordo de um caso de uma menina de 11 anos que, inclusive, estava na segunda gestação aqui em Teresina, no Piauí, porque foi estuprada pelo padrasto. E são realidades de famílias que vivem já em situação de vulnerabilidade, meninas e mulheres que são vulneráveis. E muitas vezes são estupradas e em algumas ocasiões até mesmo têm esses filhos de estupradores, e essas crianças também vivem numa situação de vulnerabilidade social com a mãe, com a família já vulnerável e abalada. E aí essas crianças são ali utilizadas até mesmo como escudo para o crime. Se tornam, no futuro, também criminosos, por viver numa realidade muito difícil, muito complicada. E aí vem políticos do naipe do Bolsonaro, daqueles que apresentam essa proposta com aquele discurso de bandido bom é bandido morto. Então é tudo uma cadeia que leva a diversas questões que são problemas no nosso país. Então esses que defendem hoje que uma mulher estuprada, abusada, tenha o filho de um estuprador, são os mesmos que esquecem totalmente depois de defender pautas sociais, de defender programas como Bolsa Família, de defender a assistência a essas famílias que estão em vulnerabilidade, porque falam que muitas mulheres só têm filhos para receber o Bolsa Família, que não querem trabalhar. Então é um discurso totalmente hipócrita e criminoso desses políticos. A Ranieri recebeu aqui um vídeo do deputado Sóstenes, que é o autor do projeto. Vamos ver o que ele fala. Enquanto isso, Amadeu, rapidinho, vocês estavam falando do Bolsonaro. Bolsonarismo, enfim. E o deputado federal Merlano Solano está assistindo a gente, ele acabou de me mandar também um post, né? Ele fez agora há pouco, eu mandei para a Nájila, ele falando aí que, né, diz que precisa trabalhar para barrar essas mudanças naquilo que já é lei, diz que é a cara do bolsonarismo. Ou seja, nessa semana, na verdade, né, a gente estava acompanhando, inclusive, uma tentativa de acordo, eu até cheguei a falar aqui no programa, que seria não votar a urgência desse PL do aborto para que talvez a base apoiasse o PL da delação premiada. Mas o acordo não foi adiante exatamente por causa da bancada evangélica. Tá aí, inclusive, o post.
Podemos ouvir o Sóstenes, Nájila? 14 de junho de 2024, estou só fazendo esse vídeo para agradecer toda a imprensa o interesse nas entrevistas por conta do PL 1904 de 2024.